Irmãos, semana passada nós ouvimos uma mensagem qual livro, qual carta da Bíblia? Alguém lembra? O livro, qual carta? Foi 2 aos Coríntios? Capítulo 5, né? Capítulo 5, né? Pois é, nós vamos para 2 aos Coríntios hoje, mas capítulo 12. A mesma carta, mas outra mensagem. O espinho na carne do apóstolo Paulo. Amém? Capítulo 12. Você pode procurar com calma. E depois que você achar, se puder, se colocar de pé para nós orarmos, né? Em reverência à palavra. E depois da leitura você pode se assentar. Senhor nosso Deus e Pai, o trecho que eu senti no meu coração, meu Pai, da parte do Senhor, está passando para a amada igreja, é o trecho bíblico, meu Pai, onde o apóstolo Paulo disserta sobre o espinho na carne colocado pelo Senhor em sua carne, na carne dele. Então, meu Pai, que o Senhor venha falar a cada coração, que o Senhor possa usar conforme a tua vontade, o teu Santo Espírito, para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Capítulo 12, 2 Coríntios, verso em diante. Se é necessário que me glorie, ainda que não convenha, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir ou falar. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio ou tolo, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? A igreja pode ser assim. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele, no primeiro versículo do capítulo 12, disse: se é necessário que me glorie, ainda que não convenha. Então ele disse: se é necessário que me glorie, ainda que não convenha, passarei as visões e revelações do Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele recebia muitas visões e revelações. Só que, pelo que me parece, isso é o que está me vindo à memória aqui agora. O apóstolo Paulo, ele não ficava, a gente não vê na Bíblia, falando de visão toda hora, revelação toda hora, não. Quando Deus mostrava, ele falava. No mais, ele pregava a palavra. É o que a gente observa, E quando ele pregava, Deus operava. O poder do Espírito Santo se manifestava. Ele disse. É isso. A gente prega e a manifestação do Senhor acontece. Os sinais seguem aqueles que ligam.
tem crido na palavra. Perceberam? Então Paulo, ele exercia o seu ministério seguindo a linha de Jesus, que disse que os sinais acompanhariam os que crescem nele, na mensagem. Versículo aqui agora, de número 2, diz assim, ó, ele diz: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. O terceiro céu aqui, nós já vimos isso. Nós cremos assim, nem todo mundo crê assim, mas nós cremos assim porque eu creio que é uma, assim, interpretação mais adequada, né? É um entendimento mais adequado. O primeiro céu que nós cremos é o céu atmosférico. Nós vemos ele, está sobre nós. O céu azul. Exatamente, o céu azul. O segundo, o espaço sideral. Não é? Isso. Estão lá as estrelas, os astros, né? E o terceiro, a morada de Deus. Exatamente. Então Paulo, ele, ao meu ver, está falando dele mesmo. Alguns dizem que não, mas aí está no campo interpretativo. Eu creio aqui que ele estava falando dele mesmo, né? Então, ele disse: se no corpo, parte final do verso 2, ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Quer dizer, foi uma coisa tão forte, né? Tão assim, poderosa, que ele nem sabia, né? Se trata dele aqui, se está se tratando dele, ele nem sabia. Uma coisa tão forte que ele, né, só se deu conta quando ele voltou e etc, né? Porque ele ficou tomado pelo poder da visão. Imagino, né? Nós podemos imaginar a forma de como ele foi arrebatado, como ele disse, né? Aqui no versículo 2 e também no 3. Verso 4: foi arrebatado ao paraíso. O paraíso fica em qual lugar? Qual lugar é o paraíso na Bíblia? A morada de Deus. O que Jesus falou com o ladrão da cruz, que reconheceu Jesus e se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou vieres no teu reino. Cada versão tem, né, uma forma, mas dá na mesma, né? Aí Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então isso é Bíblia. A interpretação tem a ver com a própria Bíblia. Jesus foi para onde? Naquele dia? Para o paraíso. Exatamente. Tem gente que diz que não, mas aí estudam para lá, estudam para cá. Mas vamos ficar com a interpretação mais adequada, né? Mais popular, né? Então, e sendo arrebatado ao paraíso, ele ouviu palavras inefáveis. O que significa a palavra inefável? Indizível. Inefável, né? Ou inefáveis, indizíveis, inexprimíveis, né? As quais não é lícito, não é permitido ao homem falar. Quer dizer, foi uma coisa tão poderosa que Paulo disse: olha, não é nem permitido falar ao homem. Meu Deus, tamanha visão que ele teve, não é? E palavras, né? E ouviu palavras. Eu fico imaginando o teor de poder dessas palavras do apóstolo Paulo. Verso 5: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então Paulo, ele ia se gloriar naquilo que ele viu e ouviu, não nele mesmo. Porque aquilo que ele viu e ouviu
foi da parte de Deus. Então ele se gloriaria no Senhor. Tanto é que ele mesmo disse, né? Aquele que gloria, glorie-se no Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Então, forte isso, né? Que me veio a memória aqui agora. Então, ele se gloriaria nas suas fraquezas, ausentando aqui todo e qualquer tipo de orgulho. Certo? Verso 6: Pois, se eu vier a gloriar, não serei nécio, ou tolo, ou insensato, não é? Porque direi a verdade. Então ele disse: se eu vier me gloriar, eu não estarei sendo tolo ou insensato, porque eu estarei me gloriando na verdade. Mas, porém, parte B do verso 6: abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim ver ou de mim ouvir. Então olha só que ensinamento poderoso para nós. Às vezes a gente pensa assim: não, já vi sobre espinho na carne, eu já ouvi sobre espinho na carne. Porém, quando a gente vai para a mensagem e começa a observar os detalhes, né? São detalhes ricos de muita revelação para nós. Esse verso 6, ele disse na parte 1 que ele, embora pudesse fazer aquilo, ele não faria, porque ele não queria que as pessoas considerassem ele ou se preocupassem com ele mais do que ele mesmo, o que as pessoas estivessem vendo nele ou ouvindo dele. Olha só, é Paulo mais uma vez se ausentando de toda e qualquer glória humana. Ou seja, ele aprendeu isso ao longo da sua vida. Ele queria ser quem ele realmente era. Ele não queria ser uma pessoa além. Ele queria ser ele mesmo, como um vaso na mão de Deus. Então isso é importante, irmãos, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade, às vezes até mesmo evangélica falando, que tem pessoas que às vezes elas querem, tem gente que quer parecer ser uma pessoa que não é. E a gente aprende aqui que isso não é bom. E olha que Paulo era uma pessoa de grande envergadura, né? Homem que viu coisas únicas com relação às manifestações de Deus. Não era qualquer um. Nós podemos dizer que provavelmente ele foi o apóstolo mais usado na questão da intensidade da obra. Um dos mais, né? Mas se a gente falar que ele foi o mais, também não está errado. Porque a partir da conversão de Paulo, eu não vou falar assim, só deu Paulo, porque dá a impressão, né, que Paulo tomou conta. Mas a gente vê mais Paulo atuando na questão missionária, apostólica, liderança, né? Não uma liderança nominal, mas real, né? Tanto é que eu falei aqui domingo passado que ele, nessa mesma carta, você vai ver isso no capítulo 11, né? E aqui nessa carta, ele defendendo o seu apostolado, certo? Você encontra isso, Paulo falando sobre isso, defendendo o seu apostolado, não é? Até que mesmo no capítulo 12, daqui a pouco a gente vai ver o verso 12, né? Então, a gente tem que querer ser quem a gente é. Se Deus me usa de um jeito,
eu tenho que deixar Deus me usar. Porque a questão não é a minha pessoa, é a pessoa de Deus. É o que Paulo aqui está dizendo aos Coríntios, né? Dando um ensinamento poderoso. Então, irmãos, a gente tem que, na obra de Deus, não falar além, não é ficar aquém, mas falar o que está na palavra, ensinar o que está claro na revelação da palavra. Se Deus te deu uma experiência, conte, fale, né, no momento que você julgar necessário, achar necessário, mas fique naquilo que Deus tem feito, para que a glória seja do Senhor, não é? E você, com certeza, fazendo assim, você, eu, nós, seremos abençoados. Porque, irmãos, quantas pessoas provavelmente queriam estar no lugar de Paulo? Não é? Muitas pessoas. E por que muitas pessoas atacavam Paulo? Porque Deus era com Paulo. E a pessoa que tem Deus na vida dela, não é que ela vai ser perseguida por todo mundo, né? Toda hora não, mas ela vai ser perseguida constantemente. De fato. O diabo vai levantar pessoas para tentar invalidar seu ministério, para te caluniar, difamar. Isso é bíblico, tem que acontecer. Aconteceu com Jesus, com os apóstolos, né? E ele disse que aconteceria conosco, com todos que seguissem ele. Isso a gente tem que ter na cabeça, isso a gente tem que ter na memória, certo? É uma realidade. Mas o importante não é o que as pessoas dizem de nós ou acham com relação à nossa pessoa, e sim o que nós somos. De acordo com o que Paulo, você vai ver isso em algumas partes das cartas paulinas. Paulo falando aos irmãos sobre o seu ministério, e ele falava diante de Deus e dos irmãos. Porque quando a gente está sendo julgado, né, não é toda hora que você vai fazer isso, mas há momentos em que você é julgado injustamente, e aí você tem que falar: olha, eu estou sendo julgado por vocês ou por você, quer seja uma pessoa, um grupo de pessoas, né? Então vamos colocar a situação diante de Deus. Ele vai julgar, ele vai mostrar quem está certo e quem está errado, quem é hipócrita e quem não é. Ainda que a gente sabe, né? Ainda que a gente saiba, melhor dizendo, que não há ninguém perfeito. Isso não é uma palavra para você toda hora falar: vamos então levar para diante de Deus para que Ele julgue entre mim e ti, etc. Não é toda hora que você vai fazer isso. Até porque nós somos falhos. Mas há momentos que a pessoa tem que fazer isso, como Paulo fez em alguns momentos. Essa é a questão. Em alguns momentos em que ele foi julgado, o que ele disse? Então deixe Deus julgar entre mim e entre vocês. Não com essas palavras, né, mas nesse sentido. Ele falou isso muitas vezes, porque ele sabia do seu ministério, de quem ele recebeu o ministério. Ele sabia quem ele servia, quem ele era, quem era Deus e quem era o grupo de pessoas que ficavam perseguindo ele. Então ele tinha discernimento do que estava diante dele. A gente tem que discernir, para a gente também se apropriar de algo que é de Deus para nós. Porque como é que eu vou defender uma coisa que eu estou errado naquilo ali? Isso é um contrassenso, é antibíblico. Então nós não podemos fazer isso, né? Mas Paulo, ele não queria ser quem ele não era. E muitas coisas que Paulo disse, ele disse para servir para os falsos que julgavam ele. Ele usou muita ironia em suas cartas por isso.
certo? Porque ele foi levado a fazer isso, né? Essa é a questão.